Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Conversas que Curam. E eu quero começar a nossa conversa hoje com uma frase que uma amiga querida me passou que valida, né, essa minha crença de que as conversas realmente têm esse poder transformador. A frase é de Adam Smith e fala assim, que a companhia e a conversa são os mais poderosos remédios para restituir o espírito da tranquilidade. Olha que lindo isso. Uma boa companhia e uma boa conversa, né? São remédios poderosos, são ferramentas poderosas para restituir a nossa tranquilidade, a nossa paz. Então, com essa frase poderosa que eu endosso, né? Toda a alegria que eu tenho em fazer aqui o Conversas que Curam com vocês. E se você está chegando agora no canal e não me conhece ainda, o meu nome é Junara Paiva, eu sou educadora emocional, especialista em autoestima e trabalho como coach, como mentora, como palestrante e como terapeuta também dentro desse conteúdo imenso, né, de inteligência emocional e autoestima. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ficou reverberando comigo durante a semana: Síndrome da impostora. Foi tema de post, foi tema da entrevista para o Band Mulher dessa semana, e por sincronicidade, que é assim que eu acredito que as coisas acontecem, foi o tema central dos atendimentos dessa semana, dos atendimentos de mentoria e dos atendimentos terapêuticos também. Não foi uma nem duas, mas foram algumas mulheres que chegaram até mim essa semana com essa distorção da personalidade. Mulheres lindíssimas e que não veem essa imagem bonita, né? Mas além dessa questão estética, essa percepção dentro, né? Essa distorção desse sentimento de incapacidade, de que não sou boa o suficiente, e o quanto isso impacta na vida profissional e na vida pessoal também. Então, me tocou o coração de falar um pouco mais sobre esse tema para vocês. Algumas pessoas vieram também, né, via direct lá do Instagram, comentar sobre o tema, que já sentiu isso e que estão melhores. Outras que ainda percebem que estão nesse movimento. Então, sentia-se no coração de falar um pouco mais para vocês aqui no canal, porque que a gente tem um tempo, né, de conversar com mais calma e de trocar também. Então, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Se for algo muito íntimo seu, fique à vontade para conversar comigo também em outros canais, né? No Instagram tem toda a forma de contato comigo, vou deixar na descrição aqui do vídeo também, porque nós precisamos falar muito mais sobre essa síndrome da impostora, porque ela chega em um nível, pessoal, que impacta na saúde física até, né? Então é uma debilidade, deixa tão sensibilizado a saúde emocional que impacta profundamente na saúde física. E porque eu senti, né, a vontade de falar um pouco mais para vocês, além, né, de algumas mulheres que vieram, uma em específico me chamou muito a atenção. Porque essa mulher está num nível tão profundo de distorção da percepção dela, que ela hoje está num quadro de depressão importante, sendo acompanhada por médicos, precisando utilizar medicamentos, com a saúde física muito debilitada. E o que mais me chocou nessa conversa com ela, nesse atendimento, foi um dos atendimentos da semana, foi a fala dela de total perca de sentido da vida. Essa pessoa está tão desconectada de quem ela é, que a vida para ela perdeu o sentido. Ela não sente mais vontade, não acha motivos para viver. Ela falou assim: por que será que as pessoas se interessam comigo? Por que alguém vem conversar comigo? Por que alguém se interessa por mim? E isso no nível trabalho e relacionamento. Ela fala: eu me olho no espelho e eu me sinto tão feia, me sinto tão acabada, tão envelhecida. Por que alguém se interessaria por mim? E esta conversa interna que ela tem com ela de desmerecimento, de incompetência, de não se sentir
suficiente, né? Toda essa conversa interna leva a comportamentos de autossabotagem. E esses comportamentos de autossabotagem podem chegar num nível onde a vida realmente perde o sentido. Então me tocou muito o coração, né, essa conversa com essa mulher, e perceber o quanto outras pessoas, outras mulheres passam por essa síndrome da impostora. E não é só papo, né, de post motivacional. É um papo sério, é um papo profundo, porque muitas de nós sentimos e não sabemos que vivemos nessa sensação de ser uma impostora, né? Então, vou falar um pouco mais aqui para vocês agora sobre a síndrome, trazer um contexto de como ela se apresenta, alguns sinais, mas também aquilo que a gente pode fazer para não viver nessa sensação, né, de que não somos boas o suficiente, que vamos ser desmascaradas a qualquer momento, tá? Estou aqui, vocês vão me ver olhando para baixo um pouco, porque estou com o roteiro nas mãos, porque quero trazer muito pontualmente esse tema que para mim é de extrema importância para todas nós. E já deixo o convite aqui para vocês, se fizer sentido o vídeo, compartilhe com as suas amigas, mostre para outras mulheres esse contexto, né? Essa forma como muitas de nós vivemos e o quanto isso está impactando no nosso dia a dia. Então, compartilhe o vídeo com outras mulheres, convide as amigas para participar também das nossas conversas. Essa troca é muito importante, né? E nós temos essa habilidade e essa facilidade de sermos colaborativas, né? De compartilhar umas com as outras aquilo que faz sentido pra gente e de repente ser ponte de transformação e de cura na vida de alguém. Então, se fizer sentido, me ajude a levar essa mensagem para outras mulheres também. Então vamos lá, vamos contextualizar exatamente, né? Entender o que exatamente é essa síndrome da impostora. Numa percepção emocional, a gente chama a síndrome da impostora como uma desordem de autopercepção. Então é uma mudança na mente dessa pessoa, aonde ela passa a acreditar que ela é incompetente e insuficiente, por isso uma desordem. A pessoa passa a não enxergar a realidade mais e ela passa a enxergar essa distorção de quem ela é e começa a se ver e a pessoa acredita que ela é incompetente, que ela é inferior e que ela é insuficiente. Isso que é uma desordem de autopercepção. Ela não consegue ter a real percepção de quem ela é. Por isso, síndrome da impostora. Como se eu fosse, né, tem aqui a Junara, né, mas eu vejo uma outra pessoa, então essa pessoa que eu vejo, ela não é verdade. A pessoa que está aqui falando com vocês não existe, não é verdade. Por isso, síndrome da impostora. Ela acha que vai ser desmascarada, descoberta a qualquer momento, porque ela não é aquela pessoa que as pessoas enxergam. E se a gente fizer uma pausa aqui, refletir, a gente às vezes já sentiu assim, a gente já sentiu, as pessoas fazem elogios e a gente não acredita, a pessoa fala, nossa, mas você é tudo isso, e a gente às vezes não acredita, ou conhece pessoas que você elogia, a pessoa, não, imagina, não fiz nada, você tá mentindo pra mim, você tá falando isso só pra me agradar. Quando eu não acho que eu fui capaz de fazer aquilo tudo, eu estou um pouquinho nessa síndrome da impostora, tá? Então, essa síndrome envolve sentimentos de insegurança, de baixa autoestima. Falo para vocês que a síndrome da impostora, ela é um sinal de alerta de uma autoestima muito sensível, porque é o grau mais profundo de distorção de imagem. E a autoestima, ela é essa lente, né, pela qual a gente se vê. Então, quanto mais distorcida, menos eu vejo essa realidade, mais eu vivo essa sensação de ser uma impostora, então é um sinal de autoestima muito sensível. Então, como eu falei para vocês, é uma crença dentro, né, da pessoa de que ela não é boa o suficiente, e essa pessoa, por se sentir assim, ela não consegue
atribuir os resultados positivos para ela mesma. Ela sempre acha que a vida deu certo para ela porque foi uma sorte, ou porque ninguém descobriu ainda que ela não é boa o suficiente, ou porque o acaso aconteceu e ela de repente tem um negócio de sucesso, ocupa um cargo de chefia, ou é super elogiada pelos artesanatos que ela faz. Ela não atribui isso aos seus talentos, ela atribui isso a um golpe de sorte, a alguma coisa externa e não a ela mesma, tá? Então é essa falta de autoconsciência, essa falta de autopercepção, é uma falta de merecimento também, né? Ela não se sente merecedora das coisas boas que vão acontecendo para ela, e é aí que mora o grande perigo de viver dentro da síndrome da impostora. Eu vou falar dois, na verdade, que para mim me chamam muito a atenção. O primeiro é viver num estado de alerta, porque se eu me sinto uma impostora, eu vivo o tempo todo achando que alguém vai descobrir que eu sou uma farsa. Então esse estado de alerta, ele me gera muito estresse. Então eu vivo dia e noite estressada, preocupada porque alguém vai descobrir que eu fiz algo errado, que alguém vai me desmascarar, que alguém vai entender que eu não sou isso tudo, que eu vou perder o trabalho, que eu vou perder o relacionamento, que eu vou perder a família, porque eu estou nesse estado de alerta duvidando de que eu sou capaz e boa o suficiente para merecer tudo aquilo que está na minha vida. O outro ponto, né, que a pessoa que está vivendo a síndrome da impostora, e pode ser impostor também, porque também acontece com os homens, é a pessoa ter toda a competência técnica, mas por ela não acreditar nela mesma, ela começa a ter comportamentos de autossabotagem. Então, a pessoa sente que não vai dar conta de fazer o que ela precisa fazer, não vai dar conta daquele relacionamento que está muito bom, não vai dar conta daquele cargo de liderança, não vai dar conta de abrir o próprio negócio. Então, esse sentimento de eu não vou dar conta, de incompetência e de insuficiência, todo sentimento ele gera um comportamento. Então, por mais que eu tenha todos os conhecimentos técnicos, toda a habilidade possível, eu estou pronta para realizar o que eu preciso de realizar, mas esse sentimento de eu não vou dar conta, o sentimento gera um comportamento que faz realmente a coisa dar errado, que faz realmente o negócio não funcionar, que faz realmente aquele relacionamento não dar certo, que faz realmente aquela promoção que eu ia ganhar, eu não ganhar aquela promoção. Por isso o processo de autossabotagem. Eu mesmo começo a ter comportamentos que realmente faz dar errado. E aí isso vai e comprova, fala, tá vendo? Eu realmente não sou boa o suficiente. Mas na verdade é o seu sentimento te levando a ter comportamentos que fazem essa autossabotagem. Não é que você não é boa, que você não vai dar conta e que você não é suficiente, merecedora do que está acontecendo. É muito mais um sentimento que leva a esse comportamento. E sabe da onde, pessoal, que vem essa síndrome da impostora? É importante a gente saber, né, da onde vem, o que ela causa e como, o que eu posso fazer para melhorar. Então é essa linha que eu quero pegar com vocês agora. Quero seguir com vocês agora. A causa mais importante da síndrome da impostora vem de uma criança que foi muito cobrada na infância. Então teve pais, professores, o meio aonde ela cresceu, aonde ela sofria muita exigência. E esse excesso de exigência e talvez uma pouca validação fez essa criança virar um adulto que pensa o seguinte: nada que eu faço é o suficiente, nada que eu faço está bom o bastante. Então, uma das causas, ou a principal causa, é essa: a pessoa que viveu uma infância muito cobrada. E muitas de nós vivemos, até pela geração que nós somos, né? E por essa transição toda que nós mulheres estamos passando, nós viemos de famílias muito exigentes. Então, por isso que muitas de nós temos problemas relacionados à autoestima e à síndrome da impostora. Ambiente escolar, familiar, enfim. Então, muita exigência e pouca validação faz eu crescer com essa sensação de que eu não sou boa o suficiente, e isso pode ser o pano de fundo para uma síndrome da impostora,
tá? Principais sinais que você pode estar vivendo nessa síndrome da impostora. O primeiro sinal é um sentimento de não pertencimento. Você está num grupo, você gosta de fazer parte daquele grupo, mas você não se sente merecedora de fazer parte daquele grupo. Aí, de repente, você vai tendo comportamentos, olha a autossabotagem, que te tira daquele grupo. Todo mundo gosta de você, você tem uma amizade legal ali, pode ser um grupo familiar, um grupo da academia, de corrida, algumas amigas, mas você vai se sentindo uma pessoa fora, sabe? Fora da caixa ali. E você não se sente pertencendo a grupo nenhum, porque na verdade esconde uma falta de merecimento de estar naqueles ambientes. Um outro sinal é a procrastinação, porque eu fico com uma insegurança de executar, né? Como eu tenho essa sensação de que eu não vou dar conta, então isso traz uma insegurança para executar, uma busca pela perfeição, e isso vai me levar à procrastinação. A autossabotagem, como nós já falamos por aqui, né? Esse comportamento que vem de uma conversa inconsciente. Uma autodepreciação, você começa a falar muito mal de si mesmo. Às vezes nem é para o outro, às vezes é para você mesma, mas a conversa sobre você é sempre depreciativa. Então você vai para o espelho e só fala mal de você. O tempo todo você está incomodada com a roupa, com o cabelo, da forma que você está vestido, da forma que você senta, aquilo que você comeu. Então viver nessa autodepreciação pode ser um sinal de síndrome da impostora. A ingratidão, se você é uma pessoa que não consegue ser grata pelas suas boas características, grata pelo que acontece na sua vida, somado, né, todos esses sinais, pode te encaminhar para uma síndrome da impostora, te apontar, né, para uma síndrome da impostora. É aquela pessoa que não conecta com o bom que a vida está trazendo para ela, sabe? Como ela não percebe que ela foi capaz de construir tudo aquilo, ela também não consegue ser grata pelos elogios, pelo que ela foi construindo, pelo que ela foi conquistando. Então a ingratidão está muito presente na síndrome da impostora. Um outro ponto é uma autocrítica excessiva. A autocrítica é importante para a gente ir recalculando a rota, né, quando precisa, mas ela de forma excessiva, ela se torna uma autopunição e uma punição exagerada pelos resultados que você não gostou. Então, se a gente começa a aprender que não tem erro, mas tem resultados, e tem resultados que eu posso aprender com eles, se isso não deu certo, que eu posso aprender e fazer de forma diferente numa outra oportunidade, é uma autocrítica positiva. Mas essa autocrítica excessiva, ela te deixa só a olhar os erros e se punir por esses erros, tá? E um outro ponto, e talvez o mais importante da síndrome da impostora, é a comparação. É você só olhar que o outro faz, que o outro dá conta, que o outro é melhor do que você. Então, esse excesso de comparação também, esse olhar só o que o outro faz de melhor e você não, também te coloca nesse lugar, né, como uma síndrome da impostora. Então, a gente está falando aqui de um contexto, né, que eu tive uma infância onde eu fui muito exigida. Deixa eu falar para vocês de outros pontos também que podem ser causas de síndrome da impostora. Então, falamos dessa infância onde eu fui muito exigida, eu cresci com essa percepção de que eu não sou boa o suficiente. Outras causas, se eu passei por algum trauma que me fez distorcer essa imagem, por exemplo, uma separação, uma demissão, a perda de alguém importante. Então, esse processo de luto, às vezes, é uma desconexão com pai, com mãe, com alguém que era muito importante para você. Este trauma pode também trazer essa distorção intensa da sua identidade, de quem você é, te levando a se sentir uma impostora. Então, tem o contexto da infância e tem traumas, que os mais comuns são demissão, uma separação, um fim traumático de um relacionamento e perdas de pessoas importantes. Então, vem desse lugar a síndrome da impostora. Falamos sobre os principais sinais: sentimento de não pertencimento, procrastinação, autossabotagem, autodepreciação, ingratidão, autocrítica excessiva e comparação. E agora, depois dessa conversa toda, o que a gente pode fazer
para reduzir essa sensação, né? Essa desconexão com todo o meu poder pessoal. O que eu posso fazer? Um primeiro ponto, pessoal, é a gente se olhar de forma técnica. Eu falo muito fazer esse exercício de se olhar de fora. Olha a sua vida, olha os seus resultados, olha de forma técnica. Se uma outra pessoa contasse para você os seus ganhos, as suas conquistas, o que você faz, como que você avaliaria essa pessoa? Então, olhar do ponto de vista técnico, né, sem esse envolvimento emocional, é muito importante para a gente sair dessa ilusão de que nós não somos boas o suficiente. Um outro trabalho importante é pedir feedbacks para as pessoas, perder esse medo, né, de saber o que o outro pensa de mim. Então, perguntar para os seus clientes, perguntar para colegas de trabalho, perguntar para algum líder seu ou alguém do convívio que pode fazer isso de forma amorosa, você sabe, né, e sente que pode fazer isso de forma amorosa, ter esses feedbacks é muito importante. Saber o que o outro pensa sobre você, saber essa percepção, o que você está comunicando para o outro, né? E receber também de coração aberto e de forma amorosa esses feedbacks, né? Entender que o outro tem uma percepção e que essa percepção é verdadeira. Comunica muito com o que nós falamos no vídeo passado, né? Sobre aprender a receber elogios. Então, eu saio da síndrome da impostora também quando eu aprendo a receber esses elogios e esses feedbacks. E pessoal, é muito profundo, é muito sério a síndrome da impostora. Como eu falei com vocês, né? Conversei com mulheres essa semana, que eram uma simples distorção da imagem física, mas também cheguei a conversar com pessoas que estão passando por problemas importantes de depressão, de saúde física sendo debilitada em função de viver nessa síndrome da impostora. Então é muito mais sério, muito mais profundo do que a gente imagina. Eu falei aqui, né, algumas técnicas muito rápidas, mas é importantíssimo que você busque ajuda profissional. É importantíssimo que você faça um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e principalmente de desenvolvimento da sua autoestima. A síndrome da impostora está intimamente ligada à forma como você se enxerga. Então, se não tem um trabalho de construção de autoestima, de você entender quem você é, quais são suas habilidades, quais são os seus talentos e se valorizar por isso, fica muito complicado sair dessa sensação de que eu não sou boa o suficiente, tá? Então, se você se identificou com esse assunto, por favor, procure ajuda, invista no seu autoconhecimento e principalmente construção da sua autoestima, tá bom? Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês essa conversa. Agora que nós falamos sobre todos os pontos, se você lembrou de alguém que precisa também de conversar temas assim, compartilhe o vídeo, seja ponte, né, de transformação de boas conversas na vida de outras pessoas também. De coração, espero que tenha feito sentido para você, que você busque cada vez mais uma conexão com o seu valor pessoal, com o seu poder pessoal, para que a gente vá cada vez mais se desvencilhando de que nós não somos boas o suficientes e que a liberdade da vida é aprender que o nosso grande poder é ser quem a gente é. Não é ser igual fulano, igual ciclano e ficar, né, se comparando. Mas a grande liberdade e leveza da vida é você aprender a ser feliz com quem você é. E as nossas conversas é para que a gente chegue nesse lugar cada vez mais profundo, mas sempre caminhando com leveza e com muita amorosidade. Então, obrigada pela conversa, fiquem com Deus, deixem aqui nos comentários se fez sentido para vocês e vai ser muito bom a nossa troca por aqui, tá? Então fiquem com Deus, gratidão pela companhia e até o próximo vídeo.